1º de abril de 2023, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã de sábado. Nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 21 ao 28. Assim diz o Senhor, Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos, e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre. Também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o tempo da Quaresma se declina, se aproxima do fim. Hoje nós vemos a pretensão de Deus com tudo aquilo que nós vivemos esses 40 dias discorrentes. Assim diz o Senhor: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a se dividir. Nós temos que, para compreender esse texto, nos voltarmos aos acontecimentos trágicos do povo de Deus. Deus escolheu um único povo constituído pela família de Jacó, ou família de Israel, que eram 12 filhos, 12 tribos, 12 filhos de Jacó, o povo escolhido por Deus. Como toda família, o povo de Deus também acabou se dividindo. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Reino para as tribos do norte, reino para as tribos do sul. Separação, divisão. Com o passar dos anos, a tribo do norte é destruída. Culpa de Deus? Não. Porque quem está com Deus, Deus não permite destruição. Infidelidade, pecados do povo. Sobrou a tribo do sul, as tribos do sul, 2 tribos, o reino de Judá, também caíram no pecado, foram levados escravos na Babilônia. E aí entra o texto de hoje. Ezequiel foi levado junto para a Babilônia. O profeta estava lá, pagando o preço
da infidelidade de Deus, porque quem se afasta de Deus permite o diabo entrar. Minha gente, é uma verdade objetiva. Se você não coloca Deus na sua vida pessoal, familiar, conjugal, profissional, em todas as dimensões da sua existência, você deixa vazio de Deus, o diabo entra. Foi o que aconteceu. O povo começou a se distanciar de Deus, o diabo entrou. O que significa a palavra diabolos? Divisor. Aconteceu as divisões. O próprio povo que é levado para a Babilônia, escravo, o povo do reino do sul que sobrou, também estava disperso, espalhado. Por isso que Deus diz hoje na leitura: eu vou reunir o povo que está espalhado, vou reunir e vou fazer deles um só povo, sem divisão, sem dois reis, sem dois reinos separados. Não, um único povo, um único reino, com um único rei. Porque Deus é o Deus da unidade. Olha, eu vou dizer uma coisa a você que está me escutando nesta manhã desse sábado. Se está acontecendo divisões onde você coabita, seja na sua comunidade paroquial, ou se você é protestante na sua comunidade de fé, na sua igreja, seja no seu trabalho, seja dentro da sua própria casa, se tem divisões, partidos, dissensões, é porque precisa pôr Deus lá, porque o diabo está lá. A palavra de Deus está dizendo hoje para nós isso. Deus quer fazer de nós uma experiência de unidade. Nós vemos os próprios cristãos, meus queridos cristãos, Deus, no seu Filho Jesus Cristo, instituiu uma única igreja. Uma igreja que foi se institucionalizando, né? Na época imperial, foi crescendo, foi se espalhando, tomou o corpo que se chamou Igreja Católica. Depois, no século XII, se dividiu em 1054, no século XI, aliás, se dividiu a primeira vez. Depois, no século XVI, se dividiu de novo. E a gente vê tantas igrejas hoje, e não vem de Deus a divisão. Me desculpe. Jesus, no alto da cruz, quando derramou no tempo, no espaço, sangue e água, ele instituiu uma única igreja, um único povo, o novo povo de Deus, o novo Israel, que é a igreja católica. Por isso, nós estamos terminando o tempo da quaresma. Meus queridos, se você ainda está terminando o tempo da quaresma e você percebe divisões ao seu redor, você precisa fazer mais penitência. Reze pela unidade. E olha, o diabo ele é astuto, ele começa a agir com coisas pequenas. Tem um acontecimento lá no trabalho, aí ficou todo mundo chateado, assim começa. Dali a pouco essa chateação vira um aborrecimento maior, dali a pouco aquele aborrecimento vira uma implicância de um com o outro, dali a pouco aquela implicância vira um ressentimento, que é algo muito profundo na alma, depois aquele ressentimento vira perseguição, e depois aquilo vai crescendo até que há divisões concretas, e às vezes acontecem coisas fatais. O diabo não entra de uma vez só, não, minha gente, as coisas não acontecem subitamente. Nós vamos permitindo o mal entrar porque nós nos esvaziamos de Deus. Eu rezo em casa. Eu levo a minha vida em casa. Ora, permaneça assim. Você vai ver o que você construiu se dividir. Deus está nos avisando hoje, né? Nós vemos, meus queridos, isso em grandes famílias. Acontece em grandes famílias. As famílias, né, cujos pais mais velhos têm 10 filhos. Enquanto os pais estão vivos, os filhos congregam, os filhos convivem, todo fim de semana reúnem na casa da mãe, que é também avó, que é também bisavó. A hora que morrem os pais, acontece a dispersão. Porque os pais é a figura do vínculo, é o vínculo da unidade. Nas nossas relações, em tudo que nós somos e fazemos, o vínculo supremo da unidade é Deus. Quando Deus morre na nossa prática religiosa, na nossa alma,
O que acontece? A dispersão, a divisão. O mal entra, o demônio entra e ele faz a festa. Se você não se voltar para Deus nesse tempo da quaresma, ainda há tempo. Larga de soberba, volte para o Senhor. O diabo vai dividir sua família, sua casa, sua empresa, seus filhos, enfim. Ai, padre, assustador isso, é uma palavra forte, que coisa chata. Mas é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Por isso, muita oração e sacramentos. Você tem que aprender a comungar o corpo de Jesus, como manda a igreja, e comungar na intenção da unidade da sua casa. Se está acontecendo problemas na sua vida profissional, comungue na intenção. Lute com as armas que você tem nas mãos. Nós somos católicos, nós temos os sacramentos. Que armas poderosas Deus nos deu, meus queridos. Nós não usamos. Levamos uma vida morna de fé. Aparece na igreja quando é missa sétimo dia de alguém. Depois reclama dos problemas, das decadências que vão acontecendo. Fruto da infidelidade com Deus, igual o povo de Israel, que a gente viu na releitura hoje. Enfim, unidade é a vontade de Deus para todos nós. Que Deus abra o nosso coração, meus queridos. Força e coragem. Nós, meus queridos, com a igreja, ao cair da tarde desse sábado, com a missa vespertina deste sábado, nós entraremos na semana maior da igreja. Com o cair da tarde desse sábado, nós entraremos na Semana Santa, que se encerra no próximo sábado, com o tríduo da Páscoa. Faça dessa Semana Santa uma semana diferente. Largue de ser preguiçoso na fé. Eu tenho certeza que na sua paróquia vão acontecer várias coisas, várias celebrações, vários eventos espirituais. Largue de ser preguiçoso. Desmarque compromissos sociais com amigos, etc., com coisas. Não é semana para isso. Que você possa estar na igreja todos os dias na semana para rezar. É a semana de igreja, não é semana de passeio. Tem gente que vai viajar na Sexta-feira Santa, é um católico péssimo. Se você faz isso ou já está planejado para fazer, me desculpe, mas é péssimo. No próximo ano se programe e faça melhor. Não é feriado social, não é feriado de pagão, é feriado para estarmos na igreja. Viva a Semana Santa intensamente. Que Deus dê uma semana de fato fecunda para nós espiritualmente. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.